Olá, alunos e alunas do 7º ano e da 4ª fase do Avançar. Eu sou a professora Roberta Prestes e sou professora da melhor disciplina que existe, que é Ciências. E hoje nós vamos falar sobre vírus. Eu tenho certeza que esse assunto é muito interessante, até porque nós estamos vivendo num momento que a gente quer muito saber sobre vírus, né? A gente tem ouvido bastante e hoje nós vamos falar de algumas características dos vírus. Vamos lá, vamos começar falando aí das características principais dos vírus. A primeira é que você nunca pode esquecer é que os vírus, eles são seres acelulares. O que é isso, professora? O que são seres acelulares? Eles não possuem célula. Até existe uma confusão aí, uma briga entre os cientistas. Há quem diga que os vírus são seres vivos, há quem diga que os vírus não são seres vivos porque eles não possuem células. Para eles existirem, eles precisam infectar uma célula. Então, não esqueçam essa característica. Eles são acelulares, eles não possuem célula. O que eles têm são proteínas e ácidos nucleicos. E vocês já sabem que ácidos nucleicos são nosso material genético, que pode ser, no caso dos vírus, pode ter DNA, RNA ou ambos no mesmo vírus. Mas, professora, todos os vírus são da mesma forma, são do mesmo tamanho, todos os vírus atacam os mesmos órgãos, eles produzem a mesma doença? Claro que não, isso aí vocês já sabem, mas há uma dúvida sobre os formatos dos vírus. Como é que é feita a forma deles? Olha, esse desenho aí que eu trouxe para vocês é um desenho já bastante conhecido, né? Vocês devem ter visto essa forma de vírus aí várias vezes. Observem aí, olha, que ele tem nessa parte amarelada aí a sua parte protetora aí de proteínas, mais uma outra camada aí de azul também formada de proteínas, e essa parte vermelhinha que você está vendo dentro é o ácido nucleico, o material genético do vírus, que pode ser DNA, RNA ou ter os dois. Muito bem, vamos ver algumas formas de vírus. Eu trouxe para vocês aqui algumas formas para vocês perceberem que eles podem possuir formatos diferenciados, olhem só aqui, formatos diferenciados, e eles são formados pelas mesmas estruturas, mas possuem formatos diferentes. Observem aqui, olha, esse formato aqui de um adenovírus. Aí você vem aqui para esse formato, esse primeiro formato aqui, bonitinho aqui, que parece uma aranhinha, o pessoal diz, parece uma aranha. É um bacteriófago, esse vírus aqui, olha só, o vírus ataca tudo. Esse vírus aqui, ele ataca exclusivamente bactérias, por isso esse nome, ele recebe o nome de bacteriófago. Aí você vem para esse outro vírus aqui, que é um vírus da hepatite, olha só o formato dele. E tem um outro vírus aqui, esse aqui, que está bem bonitinho aqui do meu lado. Esse vírus aqui, dessa forma cilíndrica, é um vírus que é do tabaco, da folha do tabaco, ali, vegetal. E aí nós temos esse outro tipo de vírus aqui, também chamado de adenovírus, de outra doença. Então você tem bacteriófago aqui que atacam bactérias, você tem vírus que atacam vegetais e você tem vírus que atacam animais, inclusive seres humanos. Mas todos eles, independente aqui do seu formato, da sua estrutura, são compostos pela mesma estrutura. Acompanhem comigo aí na cartela. Olhem só, na cartela você tem a estrutura dos vírus. E o que você precisa saber, o que você não pode esquecer, que o vírus é formado por um capsídeo, tá bom? Que esse capsídeo é um agrupado, né? Formado por diversas proteínas. Então, observem aqui que nós temos vários tipos de vírus, mas todos esses vírus, eles possuem o capsídeo, tá? Que é essa camada de proteína. Camada, olha aqui no bacteriófago, olha aqui, protegendo essa camada de proteína, protege o material genético do vírus.
Observem, todos possuem o capsídeo. Existe uma característica que você também não pode esquecer. Alguns vírus, eles possuem, além dessa capa do capsídeo, eles têm uma outra proteção, que a gente chama de vírus envelopado. Esse primeiro aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele é um vírus que, além de ter o capsídeo, aqui dentro, ó, ele também tem um envelope, que é outra camada de proteína aí protegendo o vírus, aí fazendo ainda ele mais protegido. Imaginem só, é muito diferente, né? Você tem um vírus aí que tem uma simples proteção, que a gente chama de vírus nu, e tem um vírus que tem um envelope, que a gente chama de vírus envelopado. Então, basicamente, existem essas duas estruturas, dois tipos de vírus. Apesar de terem as mesmas estruturas, um vírus é o nu, o que não possui um envelope, e o vírus encapado, que é um vírus que, além dessa camada de proteção do capsídeo, possui uma outra camada de proteína, que são os vírus envelopados. Continuando aí as nossas características dos vírus, olhem só. Não possui metabolismo próprio, parasita intracelular obrigatório. Reparem o seguinte, quando eu falo que ele é parasita intracelular obrigatório, eu estou dizendo que se ele não entrar numa célula, ele vai morrer. É lógico que o vírus também vai morrer se ele cair em uma outra superfície, no chão, numa roupa, numa mesa. Se ninguém for lá pegar, assim, contaminar com o vírus e levar para dentro do corpo, ele também vai morrer, tá bom? Eles também não são seres que nunca vão morrer. Agentes infecciosos que causam doenças, né, que nós chamamos de viroses. E o mais importante, também uma das características mais importantes dos vírus, eles podem sofrer mutações, evoluem. Por isso que nós temos aí, por exemplo, a vacina da gripe, que todo ano tem campanha de vacinação, a gente vai lá e toma a vacina da gripe. Por quê? Porque os vírus, eles se adaptam e eles evoluem. Muito bem, até aqui nós aprendemos que a estrutura dos vírus, eles são formados por proteínas e ácidos nucleicos. Esses ácidos nucleicos podem ser DNA, RNA ou ambos. Vimos também que eles possuem essa estrutura chamada capsídeo e existem vírus nus e vírus envelopados. E também a característica principal é que eles não possuem células. Para eles existirem, eles precisam atacar células saudáveis. E agora nós vamos assistir como é que esse vírus chega lá na célula, qual é o tipo, como é que ele entra, como é que ele ataca as células do organismo. É tudo da mesma forma? Não, também existem diferenças nas formas de infecção, de introdução, de ataque nas células saudáveis. Eu trouxe um videozinho para mostrar para vocês aí o bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. Vamos lá dar uma olhadinha. Durante uma infecção viral, o vírus injeta o seu material genético, que pode ser ADN ou ARN. Ao fazê-lo, reprograma o metabolismo da célula hospedeira, de forma que esta produza vírus a partir do seu próprio material genético. O vírus só consegue se reproduzir na célula hospedeira. Não possui metabolismo, não sendo considerado, portanto, ente dotado de vida. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Após se fixar, o vírus injeta o material genético na bactéria, a qual começa também a produzir vírus. Ao libertar-se da bactéria morta, os vírus começam a infectar outras células. Tiram aí um tipo de penetração de vírus nas células. O bacteriófago chega perto da célula, injeta o material nele lá, o material genético. Essa célula passa a reproduzir o quê? Os vírus. E aí essa célula é disparada, né? Dispersada, e vocês viram aí no vídeo, vários bacteriófagos são distribuídos. Por isso que uma infecção é isso que acontece. Você tem contato com o vírus, esse vírus ataca as células, essas células passam a produzir mais vírus. É assim que ela vive. Por isso que nós dizemos que eles são seres intracelulares obrigatórios. Se eles não entrarem na célula,
ele morre. Se não tiver contato com célula, vai morrer. Mas vamos conhecer outros tipos de penetração nas células. Vou trazer para vocês aí. Esse primeiro, que a gente acabou de assistir o vídeo aí, que é por injeção. Aqui, ó, a gente tem um bacteriófago, ele penetra a célula, joga aqui o material genético desse vírus para dentro da célula, para que a célula possa reproduzir o bacteriófago, reproduzir mais semelhantes a ele. A gente tem a fusão do envelope, a gente viu que existem vírus envelopados, então olha só, tem aqui a espícula dele, ele se agrega à membrana celular, né, a membrana dessa célula, acaba se acoplando à membrana e liberando o material, o vírus aqui, ó, para dentro da célula, que vai procurar um núcleo para que possa ser reproduzido. E a outra forma é por uma endocitose. Reparem aqui, ó, a gente tem o vírus e o vírus é todo, ele entra todo, ele é absorvido pela célula, procura um núcleo, aqui um núcleo celular, e o que acontece? Olha só, começa a produzir vários tipos de semelhantes dos vírus. Então, entrou na célula, o vírus vai procurar um núcleo, colocar o DNA ou o RNA dele, ou os dois ali, para que a célula possa começar a reproduzir mais semelhantes a eles. Por isso que nós temos aí infecções viróticas, que a gente chama também de viroses, doenças causadas por vírus. E nós vamos falar agora sobre exatamente isso, sobre alguns tipos de doenças causadas por vírus. A gente sabe que, já falei para vocês, relembrando, doenças causadas por vírus são viroses. Algumas podem levar à morte, como a raiva e a AIDS, e os vírus podem se modificar com o tempo, eles sofrem mutação. Então, essas são a característica que nós temos que observar por conta do surgimento de doenças. Então, as doenças às vezes acontecem e às vezes elas vêm mais forte, porque os vírus podem se modificar. Mas e aí, professora, nós estamos agora entregue, vai acontecer o que com a gente? Se nós estamos aí à disposição desses vírus, o que será? O que vai acontecer? Calma, o nosso organismo ele é perfeito e nós também possuímos uma defesa natural, tá? É a defesa do nosso corpo. Ainda não existem medicamentos eficientes para destruir todos os tipos de vírus. Isso aí a gente sabe, não existe medicamento eficiente para destruir todos os tipos de vírus. Sistema imunitário, que é a nossa defesa natural, é o que a gente chama aí de nosso sistema imune, é o que a gente chama de imunidade, né? O grau de imunidade é o quanto é eficiente o sistema imunitário. Quando ele está funcionando bem, a gente diz aí, é o que a gente fala de imunidade, que a pessoa tem imunidade. Então, o sistema imunitário é a nossa defesa natural, porque ele produz anticorpos. E outro tipo de defesa é a vacina, tá bom? A vacina é um tipo de defesa contra os vírus. E as vacinas são produzidas pegando aí um pedacinho desse vírus, o vírus vai atenuado ou morto, né? Ele vai quase morto ou vai morto. E existem outras técnicas de vacina que estão sendo descobertas aí com o uso do RNA ou do DNA do vírus, ou RNA e DNA, como vocês viram, um vírus pode ter os dois tipos de ácidos nucleicos. Muito bem, agora que a gente já sabe que o nosso corpo possui defesas e que há também outros tipos de defesas, ferramentas de defesa como a vacina, vamos conhecer algumas doenças causadas por vírus. E a primeira delas é que todo mundo já teve e já foi no médico, e o médico diz assim, é uma virose. É a gripe. A gripe atinge principalmente as vias respiratórias e pode causar febre, dores musculares e mal-estar. Então, a gripe é uma doença causada por vírus. Outra doença causada por vírus que vocês já conhecem ou já tiveram ou conhecem alguém que já teve é a cachumba. Tá bom? Febre alta, falta de apetite e dores abaixo da orelha. As glândulas salivares incham e a doença pode atingir
os testículos ou os ovários, né? Os testículos no homem, os ovários na mulher. É aquela doença que deixa aqui, ó, bem inchado, essa parte aqui em cima do pescoço, perto do seu maxilar, fica bem inchado. Então, a cachumba, ela precisa de acompanhamento, repouso, porque ela pode prejudicar outras partes do organismo. É uma doença também causada por vírus. E outra doença causada por vírus é a raiva. Os sintomas da raiva em humanos começam aproximadamente 45 dias após a mordida do animal contaminado, já que o vírus precisa chegar no cérebro antes de provocar qualquer tipo de sintoma. Então, o vírus vai ali, ó, no seu organismo silencioso, até chegar no cérebro, aí ele começa a dar alguns sintomas. Então, aí uma inteligência dos vírus, eles ficam camuflados lá até chegar no cérebro para poder começar a manifestar alguns sintomas. E os principais sintomas são mal-estar geral, sensação de fraqueza, dor de cabeça, febre baixa e irritabilidade. Além disso, no local da mordida também pode surgir desconforto, como a sensação de formigamento ou de picadas. Então, a raiva, ela é passada aí pelos nossos animais domésticos. É importante que você mantenha aí o cartão de vacinação. Se você tem cachorro, gato, principalmente cachorro, vacine o animal, porque ele pode também sofrer da doença e passar a doença para você. Também tem campanha de vacinação aí, na vacinação contra a raiva. Também é necessário que os animais que podem passar doenças também possam ser vacinados. Fiquem atentos aí, você que gosta de ter bichinho de estimação, para que eles também sejam saudáveis. A outra doença causada por vírus é a catapora. Catapora é uma doença que dá muito na infância, pré-adolescência, mas também acomete adultos, né? Ela pode até surgir 2 vezes, mas basicamente quem teve catapora uma vez nunca mais tem. Por quê? Porque o seu sistema imune aprendeu a lidar com aquele vírus ali, então ele dá um jeito de neutralizar e você só tem uma vez essa doença. Casos raros, a pessoa tem 2 vezes. A catapora também tem vacina, tá? Se você ainda não teve, quer se prevenir, também tem vacina. A catapora é uma doença com bolinhas vermelhas que soltam líquido, coceira, febre e pode atingir o sistema nervoso. Então, não tem nenhuma doença que você não precisa de cuidados, tá? Toda doença precisa de alguns cuidados, uns mais, uns menos, mas precisa de cuidados. Outra doença causada por vírus é a AIDS, né? Que é causada pelo vírus HIV. HIV é a sigla em inglês de vírus da imunodeficiência humana, o que é o causador da AIDS. O HIV é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, pega pelo ato da relação sexual também, que pode ser contraído pelo contato com o sangue infectado ou de forma vertical. Ou seja, a mulher que é portadora do vírus HIV pode passar, tá? Transmite para o filho durante a gravidez. A AIDS é uma doença crônica que acontece quando a pessoa infectada pelo HIV tem o seu sistema imunológico danificado pelo vírus. Esse é um outro tipo de doença também. O vírus pode ficar incubado aí na pessoa por 10 anos, 15 anos, até que possa manifestar os primeiros sintomas, né? HIV ainda nós não temos prevenção, além de prevenir a sua forma de contaminação. Cuidados com o contato com secreções e com sangue de pessoas que podem estar acometidas com o HIV. E a outra doença é o sarampo. Sarampo tem campanha de vacinação, tem a vacina nas unidades de saúde pública, tá bom? O sarampo já foi uma doença que matou muita criança, matou muita gente há anos atrás, já foi uma doença erradicada, ou seja, não existia mais, mas de um tempo para cá começou a aparecer casos. Então, tem campanha de vacinação do sarampo, tem vacina do sarampo, atualizem aí o cartão de vacina se você não tem, se você não sabe se tomou, vai lá no posto, procura atendimento, porque é uma campanha que
que está aberta, a vacina que tem na nossa saúde pública e que é uma doença que pode também acometer você e levar à morte, tá bom? O sarampo dá dor de garganta, irritação nos olhos e febre e manchas avermelhadas na pele. Então, é muito importante você conhecer alguns sintomas aí, identificou alguns deles, será que você conhecendo um pouquinho dos sintomas, você pode aí procurar o cuidado ou se conhecendo as doenças, você também pode se prevenir de pegá-las, não é mesmo? Muito bem, a gente fala hoje sobre vírus. Aprendemos características gerais, suas estruturas e doenças que podem ser acometidas pelos vírus. Então, vamos lá à nossa dinâmica local interativa. Vamos lá, na questão 1, eu trago para vocês o seguinte: os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de... Eu tenho aí 5 opções, leiam e marquem a que vocês acham correto. Vamos à questão 2. Na questão 2, eu trago 2 imagens para você. Na imagem A, você vê aí um médico aí vacinando uma criança. E na imagem B, a gente tem uma criança aí com sarampo, né? Doença aí com alguma doença, com a doença causada por vírus. E qual é a relação entre as imagens A e B? O que você acha que tem de relação entre essas imagens? Não esqueçam de participar no chat, lá nós temos professores de plantão também para atendê-los. Eu também estou acompanhando com vocês no chat. Coloquem a resposta, coloquem a escola de vocês e daqui a pouquinho, coloquem o município também para a gente saber até onde está chegando a nossa aula e daqui a pouquinho a gente volta para a correção.
estou aqui acompanhando a participação de vocês no chat, muita gente participando. Não esqueçam de colocar o nome da escola aí de vocês. A questão 2, ela tem que ser escrita, então participem aí no chat para que eu possa ler aqui a resposta de vocês. Vamos à questão 1? Vamos rever a questão 1. Eu perguntei de vocês o seguinte: os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores, uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Por essa razão, eles são chamados de... Muitas pessoas responderam aqui. Letra A Linda Hanna respondeu letra A, o Samuel Lopes respondeu letra a Natan Jaque respondeu letra B, ela é do Djalma da Cunha Batista de Manaus. Tem outro aluno aqui, a aluna Gisele, ela é da Escola Estadual FUET de Paulo Mourão, ela respondeu letra A. Guilherme respondeu letra C. A Amanda Lima respondeu letra A. Vamos ver aqui outro aluno que respondeu. Vamos lá, vamos ver. Linda Hanna respondeu aqui letra A. Então, muitas participações aqui na nossa aula. Muito obrigada, continuem participando. Michele, letra D. Caio respondeu letra A. Mas vamos aí à resposta certa. Lembrando que, se você acertou, parabéns. E se você errou, aprendeu, tá bom? Vamos lá na resposta certa. A resposta certa, gente, é a letra C. Parasitas intracelulares obrigatórios. Se eles não entrarem dentro da célula, eles não vão sobreviver. Muito bem. Vamos aí à segunda questão. A segunda questão, eu trouxe duas imagens para vocês e perguntei qual era a relação dessa imagem, a imagem A com a imagem B. Coloquei aí uma mensagem para vocês no chat para vocês participarem aí comentando. Então aqui o Caio Felipe colocou: a relação é que a imagem B é a doença e a imagem A é a cura desse vírus. O Ângelo também colocou: a relação é que a imagem B é a doença e a imagem A é ao contrário. A relação é que a imagem A... não, tá certo, desculpa, a professora que fez confusão aqui. A relação é que a imagem B é a doença e a imagem A é a cura desse vírus. Muito bem. Bruno também colocou: na imagem A é imunização e uma doença que pode ser a catapora. Muito bem. Vamos ver outra participação. O David colocou o seguinte... Na verdade, não é David, é Davi Eduardo. Na imagem B é a doença e na imagem A é a cura dessa doença. Muito bem, muita gente colocando aqui. A Mônica colocou: a relação entre as imagens é a B é a doença e a imagem A é a cura do vírus. Muito bem, muito obrigada pela participação. Vamos lá à nossa resposta. O que vocês teriam que falar aí sobre essa imagem? A resposta de vocês não estava errada, podia ser melhor construída, mas valeu, é isso mesmo. A gente mostrava aí uma vacina e uma doença. A vacinação é um mecanismo que auxilia o nosso sistema imune a evitar doenças. As vacinas são desenvolvidas, em sua grande maioria, pelos vírus inativados ou mortos, como forma de ensinar o nosso sistema imunológico a combater invasores. Participar das campanhas da vacinação, participar das campanhas de vacinação pode promover a sua defesa contra o desenvolvimento de doenças. Muito bem, obrigada pela participação, gostei muito. Continuem com a gente, tenha a próxima aula e até uma próxima oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.